Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Rock Independente, programa que vai rolar todas as terças e sextas às 19h30, trazendo o melhor da cena underground. Eu sou a Milene e para o episódio de hoje a banda entrevistada será a Prismo. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa. Boa noite, Boa Milene. noite, Tudo bem? Milene. Bom, lembrando que agora os programas serão postados no YouTube, no canal DQs. Curta os vídeos e se inscreve, beleza? Bom, para começar a conversa, a banda é um duo formado pela Luma e pelo Guilherme. Nos conte assim um pouquinho da trajetória de vocês. Quer começar? Claro, vamos lá. Boa noite, Milene. Antes de tudo, prazer estar aqui. Super legal o convite. Obrigado pelo convite. É, Bom, eu e a Luma, nós nos conhecemos há muitos anos, desde adolescente, praticamente. Nós sempre tocamos juntos, então, assim, estradas musicais tem muito tempo, né? A gente fez o mesmo conservatório musical, então a gente, putz, acho que uns 16, 17 anos, né, por É. aí. A gente já tocava junto, assim, então é uma coisa muito antiga. E aí já teve de tudo, Milene, já tocamos rock, banda de bar, sabe, que faz balada, já tocamos voz e violão em eventos corporativos, em festas de 15 anos, em festas de formatura, Formatura, já tudo, fizemos de tudo, né? tudo. Então a gente tem um repertório, assim, de eventos muito grande. E tem algum tempinho a gente começou a trabalhar nessa questão da música autoral, que é uma coisa que a gente sempre desejou, a gente sempre almejou muito, né? Tem uma banda de som próprio e tal. Então é uma coisa assim um pouco recente a banda, mas a nossa carreira musical própria, né? Cada uma com a sua, e como um duo também é muito antiga. Nossa, bem antigo mesmo, credo. Isso nem a internet explica. Mas nos diga a inspiração do nome da banda, do duo, sei lá, mas eu vou chamar de banda, porque, né? Ah, ora somos duo, ora somos banda, mas Aqui a gente se vocês são sente uma banda. banda. É. Exatamente. A gente se sente banda. Duo é muito solitário. Milene, o nome Lumiprismo, primeiro que assim, a gente decidiu fazer um duo porque sim, a gente já tava um pouco mais velho, assim, quando você é mais novo é mais fácil você achar uma galera para formar uma banda, né? As pessoas acho que Sim. estão com mais energia e tal. Aí a gente resolveu fazer o duo para o negócio andar, né? Resolveu fazer em duo, porque a gente é um casal, fica tudo muito mais fácil, né? Aí a gente organiza as coisas e tal. Aí chegou no momento de pensar num nome. A gente falou, pô, a gente podia criar dois personagens, né? Tipo, e colocar esse nome como nome do projeto. Eu já estava tentando me descobrir como artista e lancei umas coisinhas no Spotify sob esse alter ego de Lumi, e esse nome foi tirado de uma ópera escrita por uma mulher e com protagonistas mulheres. Uhum. E aí tinha essa personagem Lumi. A ópera, inclusive, chama Prism, né? E aí, que é Prisma, que tem tudo a ver, tipo, com Pink Floyd, assim, lembra todas essas piras que a gente já gosta. Uhum. E aí, Lumi é uma das personagens dessa ópera que tem tudo a ver comigo, assim, a história é muito parecida, tal. E aí, Prismo é um personagem da Hora de Aventura. E aí o Gui decidiu escolher esse nome porque o Prismo, ele tem só desculpa porque tem um cachorro carente aqui que tá querendo participar da Normal. entrevista, tá? Então, assim, só me perdoa. Que é a Normal, bonita já bordeauxzinha. apareceu em outras entrevistas um doguinho aí. Daí, tranquilo, Não, ela tá tranquilo. querendo protagonismo canino, entendeu? Ela tá aqui passeando com a roupa da irmã, veja bem. Aí o Prismo é esse personagem da Hora da Aventura que ele tem controle sobre as dimensões, né? As várias dimensões é, do mundo. E aí ele, num episódio muito bonito, ele chega à conclusão de que ele já viu de tudo, e a coisa que mais importa na vida dele é curtir com os amigos. Aí ele fica lá, ele faz uma piscina para um dos personagens, aí o Jake fica lá curtindo, come o picles que ele sabe fazer.
Então foi a junção de dois personagens, né? Dois Sim. que a gente escolheu como nome para os nossos alter egos, que são muito inspiradores, muito importantes pra gente. E qual a inspiração musical de vocês? Qual, desculpa? A inspiração? É isso aí. Ixi, essa daí vai de. Nossa, né? Enorme. 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 A gente escuta de tudo. Eu acho que o rock, né, é o nosso grande norte, né? E a gente se considera mais dentro da faixa rock experimental, do metal. E é o lugar onde a gente tem muito prazer de tocar, né? Então a gente escuta muito também, a gente estuda muito rock, né? Para se atualizar, para pegar referência. Mas a gente tem uma formação musical muito grande, né? Como nós dois estudamos música formalmente, dentro da academia, dentro do processo de estudar música, você acaba entrando em outros estilos, né? Então, eu sou formado em guitarra jazz e MPB, não tem nada a ver com o que eu toco, mas no nível superior de guitarra você estuda essa área, né? É o programa mais tradicional, né? Que é essa guitarra mais erudita, vamos dizer assim, mas como não existe guitarra erudita, então acaba sendo esse jazz MPB. E a Luma, ela tem uma... Quer falar? Eu comecei, todo mundo na minha família toca. E aí meus primeiros contatos com a música foram música de igreja, minha família é toda mórmon, e música clássica, que meu avô cantava, minha avó tocava. Então, foi minha primeira inspiração, foi a música clássica, a música erudita, e a música de igreja, né? E aí depois o rock veio na minha vida. Mas assim, a gente ouve de tudo aqui em Nossa, de casa, né? tudo, Assim, de tudo. desde, puta, muito rock, muito metal, que é uma coisa incrivelmente nova para nossa vida, que a gente tem se identificado muito, né? Então, Pain of Salvation, a gente tem ouvido muito, Gojira, as meninas do rock, né? Cripta, Nervosa, Sepultura, claro, Ginger. Ginger, a gente vai no show dia primeiro, então o metal tem sido muito forte, mas ele é meio recente, mas assim, as bandas clássicas de new metal, tipo Evanescence, Nightwish, para mim foram muito importantes, Total, né? Linkin Park, a galera Linkin mais do Park. progressivo, como o PF. E os clássicos, né? O Pink Floyd, que é uma referência muito forte, King Crimson, uma referência muito forte pra gente dentro do rock. Então, putz, assim, dentro do rock, acho que a gente citou esses, né? Mas a gente dá aula, então a gente tem contato muito com adolescente, e aí o repertório deles influencia muito, né? Porque a gente trabalha muito as músicas que eles querem, então isso fica na nossa cabeça o tempo todo, e acho que isso acaba influenciando muito também, né? Eu tenho ouvido muito álbum da Miley Cyrus e da Demi Lovato ultimamente, porque os alunos pedem para cantar na aula, e são álbuns ótimos. Aí você fala, meu Deus, então o álbum que eu mais estou ouvindo ultimamente é os dois, né? É o Panther, do Pain of Salvation, e o novo da Demi Lovato, assim, não faz sentido nenhum. Ai, e assim, já só reforçando, o pedido é válido, porque a tua voz se assemelha muito com a da Demi Lovato. A minha? Uhum. Você achou, mulher? Isso é um elogio Elogio. demais! Ela é uma super inspiração vocal para mim. Ah, eu amei! Vou fazer esse corte, vou levar para os meus alunos de canto. Vou falar, viu, bicha? Falaram que minha voz parece a da Demi. É um elogio que todo cantor quer ouvir. Ai, ai, puxa vida. Bom, vamos ao intervalo. É, bom, você está gostando do papo de hoje? Logo estamos de volta. Everybody's talking about my generation. We are a bunch of chip and pets. We fight for causes that we don't even know.
Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir Violence. Não sei se eu falei certo, mas se eu não falei, paciência. Tá certinho, moleque. Hum, mas escute um pouquinho dessa música. Desculpa, não te ouvi, mulher. Eu É, acho que eu estou surda do ouvido direito. não, é eu que tô ruim mesmo. Não, brincadeira. Nos conte um pouquinho sobre essa música. Ah, sim. Ah, essa música é que a gente esquece, né? A gente acaba trabalhando tanto nas músicas juntos que a gente acaba esquecendo de É. onde veio. Mas essa foi uma composição que foi muito interessante, porque eu estava num processo chateada com o rock, né? Porque o rock ele acabou indo para a mão de pessoas muito reacionárias, e o rock pra gente sempre significou muito rebeldia, transgressão, um pensamento político, social, mais acolhedor. E aí eu estava muito chateada com o rock, com os grandes figurões do rock tomando posicionamentos políticos que eu não achava que tinha muito a ver com o rock, então me afastei bastante, fui ouvir outras coisas. Então, ouvi muitas mulheres do experimental, tipo Sevida Lisa, Grimes. E aí o Violence nasceu como uma faixa eletrônica. Era para eu ter lançado essa faixa sozinha, sob o alter ego de Lumi. E aí eu fiz essa faixa inteira, falando, inclusive o tema que aborda é sobre a violência que a gente se trata nas redes sociais, a violência e a superficialidade, né? Então a gente discute temas muito importantes, às vezes de uma forma muito superficial, sem conhecimento, ataca muito o outro, né? A gente se sente protegido por os nossos é, so- os- por esse distanciamento da internet, e a gente acaba sendo muito violento. E aí eu lancei essa faixa para ser um projeto solo meu. Só que eu virei pro Gui e falei, pô, vamos tentar fazer uma coisa juntos, tal, não sei o quê. E aí, no fim de todo esse processo dele colocar as guitarras dele, virou uma faixa, um rock. Aí a gente, assim, olhou um pro outro e fez, cara, nós somos roqueiros, não é mesmo? A gente, "Duh. Claro que nós somos roqueiros a vida inteira, né?" E aí, tipo, esse processo de fazer essa faixa relembrou a gente que, na real, a gente é roqueiro, a gente se expressa através do rock. E foi muito interessante, esse processo, né? Sim, nossa, foi demais. Foi recuperar uma coisa que trouxe a gente para música, né? Foi o primeiro impacto ali na adolescência, foi escutando rock e ficando maravilhado com aqueles artistas, assim, a gente falou, pô, a gente sempre desejou isso, né? E é o que a Luma estava falando, a gente acabou se distanciando por vários motivos. Um deles foi essa questão social, essa questão política, esse posicionamento, o rock ficou muito estranho, como ela falou, né? E aí você acaba se afastando. E realmente, como foi a primeira faixa, a primeira faixa do disco, e também a primeira faixa que a gente trabalhou juntos, ela colocou a gente de volta no lugar, assim, no prumo, né? Voltou a gostar do que a gente é. Aí foi uma redescoberta, né? Mas acho que aconteceu muito disso mesmo. Fora esse single, tem mais 4. Nos conte um Sim. pouquinho desses outros 4. Esses singles, Milene, a gente lançou esses 5 primeiros, né? E aí todos eles vão estar no álbum que a gente vai lançar essa sexta. E aí vão ter 3. Exclusivo! É? Uhul! Ah, a primeira pessoa mesmo que a gente falou, dona Milene. Senhora, privilégios, é isso. E a gente vai lançar essa sexta e tem mais outras 3 faixas novas, que inclusive é muito interessante, porque essas 3 faixas são resquícios desse momento que eu quis lançar coisas sozinha, né? Então são todas faixas instrumentais, mas que a gente conversou muito sobre usar todo esse material que a gente já tinha pronto e lançar um álbum para Acho que o artista tem isso, pontuar, né, né? esse primeiro momento nosso. Então, acho que esses singles e esse álbum vai pontuar essa finalização e essa nossa descoberta da nossa sonoridade, da gente no palco, da gente como compositor.
E aí, esse segundo single, acho que o Gui pode falar melhor, né, desse segundo single que a gente lançou, porque foi uma ideia Da Routine? da Routine que ele teve e me mandou. É, a Routine ela é uma música menos eletrônica, mais rock, metal, né? E aí ela veio muito desse caminho que eu acho que é muito comum do guitarrista, né? Ele começa a compor tocando guitarra, né? A Luma, acho que ela tem um processo de composição muito experimental, então ela abre os softwares, começa a experimentar, começa a timbrar, ela vem muito desse caminho do teste, né? Do Experimentalismo. experimentalismo, né? Do piano também. E eu venho muito mais da linguagem da guitarra. Então a routine ela vem muito desse exercício, né? Às vezes abrir uma bateria, pegar algum groove de bateria, começar a ficar e tocar e tocar e tocar, começar a se divertir com isso, começar a curtir isso. E aí vem uma ideia, né? Então a routine ela veio muito dessa ideia, musicalmente falando, né? Um riff de guitarra e aí a gente começou a trabalhar junto e a partir disso veio a questão do tema fala muito sobre essa o álbum quase incompleto aconteceu na pandemia, né? Pelo menos um processo mais dele ficar pronto, né? E a Routine falava muito sobre isso, né? Dessa prisão que a gente estava na pandemia, como todos nós sofremos, né? Dessa rotina pesada. Então o clipe ele mostra muito isso. A gente acorda, faz as mesmas coisas. E aí tudo fica um pouco mais difícil do que era antes, porque você não consegue escapar disso, né? Você não pode sair de casa. Então, e a rede social e o celular. Então, tem uma hora que a gente fica muito no celular, no sofá, né? Aquela repetição, aquela repetição, aquela repetição. Aquela prisão, né? E aí a gente, enfim, porque o nosso disco inteiro, né? Ele fala muito sobre as redes sociais, ele tem uma crítica muito grande a tudo que a rede social traz, né? E a rede social ela tem uma coisa muito grave que é o vício, né? De você ficar viciado e abrir o celular. Pô, aqui na mesa, né? Eu tô com meu celular aqui, o celular dela tá ali. Então, antes de falar com você, estava no celular. Então, é um vício mesmo, né? Uhum. E então o disco inteiro tem essa liga, né? Esse link entre as faixas que fala muito sobre a rede social, mas a routine em si ela fala muito sobre esse vício, sobre essa repetição. Então ela tem várias ideias musicais que se repetem muito, que são muito cíclicas. O solo é muito cíclico, ele vai e volta sempre no mesmo lugar. E a letra fala muito sobre isso, né? Se você Uhum. falar. Não, é isso. Acho que é É isso. isso. Aí as três outras, Milene, também foram composições que eu dei esse start, né? Então, aí tem a disease, que significa doença, que eu falo mesmo sobre essa doença do mundo contemporâneo, né? A gente está enfrentando um momento de pessoas muito doentes emocionalmente por conta, né, de toda essa rotina, de toda essa violência que a gente enfrenta. Então, ela fala basicamente disso, das coisas que estão nos tornando doentes. Aí depois vem a Fear, que é uma música muito sincera, assim, em que eu compus a letra falando coisas muito simples, né? Tipo, será que um dia eu vou ser amado da forma como eu gostaria de ser? Puta, eu não sou especial como eu imaginei que eu fosse. Então, assim, é um desabafo, é como se fosse um desabafo de um jovem, assim, de hoje, né? Que a gente tem medo de ficar sozinho, medo de não ser tão especial quanto a gente gostaria, é muita cobrança, essa vida é muito. A gente sente a necessidade de ser genial e ser especial e eficiente o tempo todo. E as coisas não são assim, né? O ser humano, ele Pois é. não é para viver no, na alta performance todo o tempo. Aí a última faixa desses singles é Human Again, que é o se tornar humano de novo. Então é um pedido de ajuda para a gente tentar se reconectar com o nosso lado animal. Pô, a gente fala pra caramba, né, Milene? Manda- Não, rendendo tá bom, rendendo tá bom, não importa. Tem 40 Pode minutos cortar o Zoom. nós, tá? Não, tem 40 minutos o Zoom. Pra quê? Pra quê? Eu adoro isso, adoro isso. Bom, o Gui já teve experiência com banda e você também já teve experiência assim fora do duo. E como que é fazer shows em duo ou em banda? Agora eu confundi a cabeça de geral. Não, deu para entender. Tipo, você quer saber como que quais as diferenças de se apresentar com essas duas formações, qual a Aham. experiência Olha, Milene, Separados e juntos. sim, separados e juntos. É muito louco, porque
são duas coisas, né? Cada experiência é uma, mesmo se a gente estiver na mesma formação, porque tudo é muito dinâmico, né? O corpo é muito dinâmico, então, às vezes, por mais que às vezes a gente esteja se apresentando numa formação que a gente já fez antes, às vezes o seu corpo não tá igual do que estava naquele outro dia, se apresentar com outras pessoas muda, o material, a vida, os corpos, as pessoas são muito dinâmicas. Então, nunca vai ser algo igual, nunca. Eu confesso, hindu ou solo, eu confesso que eu fico mais nervosa, porque aí a responsabilidade se divide, Uhum. ou fica 100% para você, ou se divide só 50% para cada um. E Uhum. numa banda você fala, pô, 25% aqui, É, né? tem um Ou apoio, 20%, tem né? um apoio maior. Então, eu gosto muito da formação de banda ou formações maiores, porque tem mais gente, mais divertido, parece que o ambiente fica mais gostoso, né? Tem Tem trocas, né? trocas. Tem o inusitado, que é muito legal. É. E cada palco é um palco, né? A gente acabou de fazer um evento no Hacktal, que foi lá em Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas, e foi um evento muito grande, um palco muito grande, com uma produção muito legal, e isso muda tudo, né? Muda todo o play, né? Então, essa é uma viagem que a gente levou muita coisa, tem um figurino completo, né? Precisa ter um impacto visual maior, tem telão, e aí tem muita coisa que influencia ali na hora, né? Não é só tocar as notas vira a parte mais fácil, né? A coisa que a gente está mais preocupado, mais preparado, desculpa. Mas a gente acaba ficando preocupado com muitas coisas. Diferente de fazer um show, às vezes, num pub, que tem um ambiente que é mais fácil, tem no sentido logístico, né? É, tem um equipamento um pouco mais simples, né? É muito mais rápido de resolver qualquer tipo de problema. Então, a entrega musical é a mesma, a entrega artística é a mesma nos dois casos, né? A gente vai fazer um show com todo o coração num lugar grande ou num lugar pequeno, Uhum. mas o foco é outro, né? As preocupações são outras, né? Às vezes a gente precisa, num palco grande, a gente precisa expandir muito a interpretação. No palco pequeno, se a gente expandir, parece que a gente está engaiolado. Então vira uma escolha artística ali que você precisa ficar muito atento. E também a gente faz como você falou, a gente faz esses eventos em duo, e são outros desafios, né? Porque aí tem os sintetizadores, a gente precisa controlar o computador, a gente às vezes precisa preencher, por mais que o palco seja menor, são só duas pessoas, então é outra maneira de preencher o palco. São desafios diferentes, né? Então musicalmente é uma coisa, e como artista mesmo ali no palco para entreter o público é outra, né? Então, mas enfim, eu gosto mais com banda, sempre, né? Porque é o que ela falou. A interação humana é sempre divertida. Inclusive, meu personagem é muito sobre isso, né? É muito legal trocar essa energia. Muito legal olhar para o lado e ver o baixista da banda rindo, se divertindo, ver alguém brincando com o público. Então, Uhum. acho que esse é o formato que eu mais gosto. Mas aí, Milênio, a gente voltou de Minas ontem, Uhum. Sim. ontem de manhã, e aí eu fui me apresentar com um grupo que eu tenho de canto lírico. Veja bem, olha a loucura, né? A gente se apresentou no. E foi outra viagem, né? Não foi Enfim, nem a São Paulo. bipolaridade, exato. Não foi nem São Paulo. A gente estava em Minas, aí voltei para casa em 2 segundos para deixar o equipamento e a gente foi para Santos, que aí eu fui me apresentar com esse grupo que chama Companhia Yara, que é só de mulher. São 3 cantoras líricas e uma pianista erudita, né, de música clássica. E aí é outra coisa, porque é outro ambiente, outra energia, o repertório é completamente diferente, é um repertório de música que tem 200 anos, em francês, lírico, aquelas outras vozes, outro público que vai te assistir, e aí a troca é outra, né? Então é uma coisa. Eu saí de uma banda que eu sou a única mulher cantando metal para um grupo só de mulher tocando música erudita. Daí Então confunde cantar rock no erudito e cantar lírico no outro. é o meu maior medo, sabia, mulher? Inclusive de técnica, que você fala. Inclusive, a gente foi tirar foto ontem em Santos, né? Depois da apresentação lírica. Aí, tipo, a gente. E assim, o público é um pouco mais velho e tal. Aí eu meti um. Aí Daí, eu. Aí as meninas, para zoar, também, tipo, uau, rock and roll. E a gente tudo assim, social. E uns senhores, assim, atrás, assim. E a ai, gente, ai. pô, rock and roll. Então, às vezes.
Dá uma travada mesmo. É muito doido. É, eu compartilho. É tanta coisa que eu faço que brincadeira. É capaz de eu confundir o rock independente com pessoas que inspiram. Daí, ai. Mas enfim, qual que é a melhor música da banda? Dudu, da banda, banda, Dudu, banda. É, Acho que Do pode ser banda, a que banda. eu gosto mais de tocar. Porque acho que qual é a melhor? Eu não consigo falar. É a melhor. Aí você pegou uma pergunta assim, polêmica. Polêmica. adoro. Polêmica, adoro. Polêmica, vai fazer a gente ter DR depois. É, Entendeu, isso é Milene? sacanagem. Isso é Me, sacanagem. Depois Fazer me pergunta. passa depois. Tipo, me passa depois. você vai ter que. Ah, você quer a treta depois também. A Quero, gente Pode pode quero, fazer ao quero. filmar. vivo. Vai Isso, dar. Brincadeira. isso, dá engajamento. Treta engaja. Vamos tretar agora. Então vai. Qual que é Não a sua fala qual que música? é a sua música que você mais gosta de Nossa, tocar. Vai? eu gosto Que de Fear. clima. Treta. Tô brincando, é uma música Não. minha, veja bem. Que você mais gosta de tocar? A que eu mais gosto de tocar, as duas não estão nem nesse É, álbum. minto, vou trocar. Acho que a que eu É, mais gosto de trocar é uma música nova que a gente ainda não lançou. Pelo menos, qual que é? Acorda É, Humanidade. eu também. É. Que a gente está em processo de gravar, até a gente tá. Essa Acorda Humanidade vai ter, a gente vai fazer o feat com o Mi do Glória. E aí o guitarrista do Glória também tá produzindo a gente, o Pérez. E aí é um feat, assim, muito legal. A gente dá uns gritões, assim, chama Acorda Humanidade. Tipo, acorda, humanidade! Cuidado com quem vocês vão votar, não só para presidente, mas para todos os outros cargos que estão em aberto. Não parem de deixar, sabe? Tipo, é um grito até pra gente, né? Vamos parar de. Então, essa música é Tinha que muito ter legal. uma partezinha assim, tipo, acorda, e Não, corta mas é só tipo. aquela parte, despertador, daí o despertador acorda. Pode ser, ó. A gente pode botar você lá mandando as pessoas acordar sem o Mas é um despertador. belo berro, viu? É um belo berro, Milene, é um belo. E Adoro. essa. Tem uns gritão, assim. E essa música é uma das que eu mais gosto também, que ela tem É. várias partes, né? Ela tem grito, ela tem voz cantada, ela tem momentos mais tranquilos. E É. ela é a nossa primeira música em português. Hum, que Isso é importante. interessante. É. Então, Então, eu acho que temos um consenso. Você não vai ter só DR É, hoje. sorry. Você tentou, mas ah, não terás. não gostei. Vamos a mais um intervalo. Tá curtindo o papo de hoje? Logo estamos de volta. Guns and thorns and loves and kings, pain and love and hope and
voltamos. Você acabou de ouvir Desiste. Quase que eu falei Desiste, então. Desiste. Pode ser também. Pode ser Essa próximo, Pode ser o nome da próxima música. pode. é. Como que é a cena underground aí em São Paulo? A gente está começando a ficar encantado de uma maneira positiva, porque nós estamos encontrando pessoas maravilhosas. Inclusive, a gente voltou dessa viagem, né, que foram alguns dias lá em Minas, e nós conhecemos bandas maravilhosas, o pessoal, muito gente boa, muito gente boa. Então, a gente tinha uma ótica, né, uma ótica mais complicada, assim, da cena, né? Então, a gente teve, infelizmente, alguns encontros que não foram tão bons, a gente ficou com uma impressão, assim, um pouco estranha, o que afastou a gente no rock, né? O que a gente estava falando lá no Quando a primeiro, gente era mais novo, né? A bem gente mais teve novo, uns. bem mais novo, né? Lá no primeiro bloco a gente estava falando disso, e agora não, agora a gente está começando a encontrar pessoas que a gente, meu, onde vocês estavam? Porque vocês são muito legais. Então a gente está começando a ficar muito animado com a cena do rock, né? A cena do rock, a cena do punk, uma galera mais agressiva, a cena do metal, a cena do death metal. Então a gente está ficando surpreendido por essas pessoas, né? A gente está muito mais animado do que 10 anos atrás, sabe? Quando foi uma época um pouco diferente do que está agora. O que que você acha? É, eu também. A gente tinha muitos traumas, né? Porque a gente, no momento do começo ali, a gente teve uns azares. Nas primeiras vezes que a gente tentou ter banda, tal, isso há muito tempo. E agora, por exemplo, nesse festival, o próprio Rick, né, que colocou a gente Sim, em contato, que estava organizando. Exato, Milene. Precisa falar alguma coisa? O Rick é maravilhoso. É o O melhor. Rick, ele é sensacional. E a gente tá no selo. Oi, desculpa, acho que Não, é o cortou. melhor. O É o melhor. 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 Ele é demais. E a gente tá no selo que é dele e do Gabriel Tomás, do Autoramas, né? Que tem esse selo. A gente lançou, inclusive, esses singles por esse selo. O Gabriel Tomás foi o primeiro que eu conheci, né? Dos dois. Ele é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa que você só vê ele falando coisas legais dos outros, uma pessoa que tem uma energia super legal. A gente conheceu o pessoal do Forte Norte, né? Que é uma banda aqui muito. da Zona Norte, também de São Paulo, que são letras muito legais. Os caras são gente boas demais, tocam muito. O próprio NDK do Rick, Muito né? legal, muito Muito profissional. profissional. A gente ficou muito próximo do baterista do NDK, que é o Gustavo, o Gu. Então, assim, a gente tem. Na verdade, essas pessoas, a maioria que a gente está te falando são de Jundiaí, né? O pessoal de São Paulo. Mas, assim, a cena que tá rolando no estado de São Paulo é muito interessante. Tem muita gente, apesar de ser muito difícil, ter pouco lugar para tocar, ter poucas oportunidades, tem uma galera que tá acreditando que pode fazer diferença, saca? Tem muita gente. Acho que a gente veio de um período muito difícil em que as bandas se ferraram muito, né? Que foi a pandemia. E aí tá sendo muito revigorante ver muita gente afim de nadar junto, Sim, né? De remar pro mesmo lado, assim. Então, muita gente fala, sabe, a galera, tipo, dando dicas preciosíssimas. O próprio dividindo mesmo, Rafa, né? né, do Far From Alaska, tipo, dividindo coisas. O Pérez, do Glória, né? Dividindo coisas que ajudaram muito a gente nas nossas performances ao vivo. Então, a gente tem ficado encantado, assim. É difícil, não é fácil. É um bebê. Ter uma banda é um bebê. Dá gasto. Se você abandonar um dia, ela morre. Você precisa estar toda hora cuidando, Tendo mas é uma ideias, coisa, tendo alimentando. ideias. Aquele burnout, assim, que você fala, ai, vai chegar, ai, acho que vai dar um burnout. Não! Você tá sempre sentindo assim, agora eu vou morrer. Mas é muito gostoso quando você encontra essas pessoas, né? Muito. E tem um jargão que a gente precisa combater ele, né? Que é que, o rock morreu. Ou senão, na minha época era muito mais legal. Ou faz tempo que eu não vejo uma banda. A última banda boa que eu vi foi não sei quando. Eu acho que o rock ele saiu. Se bem que o Maneskin tá mandando muito bem agora no grande mainstream, mas o rock ele não é mais essa primeira capa como era nos 70 80, né? 90 talvez. Não é mais o que tá na TV. Não, não é, né? E tá tudo bem, inclusive pode ser muito legal, mas você precisa ter
ser um pouco mais ativo, talvez, para conhecer coisas novas no rock. Então o rock não morreu. Ele vai muito bem, obrigado. Ele está muito vivo, ele está muito atuante e ele está muito interessante, inclusive. Eu arrisco a dizer que está muito mais interessante, porque as pessoas estão precisando se desdobrar para fazer coisas valiosas, né? E elas estão fazendo. Então a gente precisa sair um pouquinho do que a grande mídia nos entrega, né? E a grande mídia não é só a TV, é o algoritmo do YouTube, é o algoritmo das redes sociais. Então, se você ficar vendo só o que é indicado para você, né? Não precisa ser na TV, pode ser só o que o YouTube te indica. Se você só clica no que o YouTube te indica, às vezes você pode ficar achando que não tem coisas tão interessantes. E tem sim, tem muita coisa interessante. É só você clicar um pouquinho diferente lá, pesquisar umas coisas diferentes, você vai achar muita gente legal. E tem gente assim do seu bairro, tenho certeza. Tem gente do seu bairro fazendo um puta rock legal Engajado, com letras que incríveis. você vai se apaixonar. Assim, é só você dar a oportunidade e ser um pouquinho mais ativo. A gente precisa voltar a frequentar pubs, voltar a frequentar lugares que tocam música autoral, né? A gente precisa consumir música ao vivo. Isso é muito importante. A gente precisa voltar a consumir mais música ao vivo e rock. E você vai encontrar muita coisa legal lá no rock, tenho certeza. Uhum. E fora o álbum completo, tem mais algum projeto para esse ano? Muitos, Milene! Socorro! A cabeça, a criatividade vai mais rápido do que a gente consegue dar conta. Milene do céu, esse ano a gente tá com tudo com fogo na periquita. A gente ficou 2 anos preso, entendeu? Aí agora ninguém segura. Deus nos ajude a ter tempo. Então, assim, mulher, a gente vai lançar, como você falou, esse álbum agora na sexta pela Maxilar. Maxilar, vocês são incríveis, coração pra vocês. 23, então a gente vai lançar o álbum, a gente vai lançar com um clipe de Human Again junto, que eu que estou dirigindo e editando, ai meu Deus, que medo, captando, Deus nos acuda, misericórdia, e estamos gravando essas 2 músicas. Na verdade, a gente já terminou o processo de gravação Já, tá no processo de de 2 mixagem. músicas que vão sair logo depois desse álbum, assim, uma inclusive vai sair logo no meio das eleições aí para ver se a gente engaja o povo aí, né? Então a gente tem esses 2 singles que vão sair, que já vão fazer parte do nosso segundo álbum. E a gente também tá com muita vontade de compor, né? Nossa. A gente está assim num momento muito ativo de criação. Então, acho que para esse ano vão sair esses 2 singles, com certeza, e talvez mais aí alguma coisa que a gente está matutando. Nunca para, né? Nunca para, algum cover assim de música, exato, tá sempre aqui, né? Alguma versão de alguma música clássica, talvez. Não sei, Milene, mas a gente te conta, a gente promete. Ah, sim, espero. E quando tiver assim mais lançamento, pode voltar. Ah, bom saber. Adorei conversar com vocês, inclusive. Ah, a gente adorou Obrigado. você, mulher. O Rick tinha Ah, falado que você era um amor e só ele mesmo. acertou. Você é um amor, você é um amor. Amamos Ah, o papo. que bonito. Oh, mas infelizmente o Rock Independente chegou ao fim de mais um episódio. Obrigado! Tchau, gente. Obrigado! Valeu. Valeu! Mas não fiquem tristes, o programa Rock Independente também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa, edições anteriores e futuras edições no Instagram do The Case, que eu vou deixar aqui na descrição, ou no canal do YouTube. Esse foi o programa Rock Independente, produzido por mim, Milene Batista Fernandes. Valeu, galera! E não se esqueça, toda terça e sexta, um programa fresquinho aqui no canal. Aproveite e se inscreve, tá? Tchau! Ai, Milene, a gente amou. Você é muito fofo.